Seja bem-vindo à nossa segunda aula do minicurso Lançamentos Contábeis com base no novo plano de contas aplicado ao setor público. Nessa segunda videoaula, nós vamos abordar a natureza da informação contábil, o código das contas contábeis e a estrutura do PCASP. O novo plano de contas ele está subdividido em natureza de informação. Ele tem natureza de informações orçamentárias, natureza de informações patrimoniais e natureza de informação de controle. Na natureza de informação orçamentária, são registrados, processados e evidenciados os fatos relacionados ao planejamento e à execução do orçamento. Já na natureza de informação patrimonial, nós registramos, processamos e evidenciamos os fatos financeiros e não financeiros relacionados com as variações qualitativas e quantitativas do patrimônio público. Como exemplo de variações qualitativas, que são aqueles fatos permutativos, nós temos a alienação de ativo, sem ganho e sem perda. Como exemplo de variações quantitativas, nós temos o reconhecimento da despesa pelo regime patrimonial. Então, por exemplo, quando ocorre o fato gerador de um tributo, nós temos um fato de natureza patrimonial. É uma variação patrimonial qualitativa. Então, esse tipo de fato ele é registrado nas informações de natureza patrimonial. Já na natureza de informações de controle, são registrados, processados e evidenciados apenas atos de gestão, cujo efeito possam produzir modificações do patrimônio da entidade de setor público, bem como aqueles com funções típicas de controle. Então, os contratos, quando eles são firmados, eles devem ser registrados como atos. Também nós temos, como exemplo de informações de natureza de controle, o registro das fontes de recurso. Então, o imposto, por exemplo, o IPTU ou o IPVA, quando ele é arrecadado, parte daquele imposto ele é destinado à saúde e destinado também à educação, ficando apenas um determinado valor como recurso ordinário. Então, você observa que há uma vinculação de recurso. Essa destinação de recurso, melhor dizendo, ela é registrada nas informações de natureza de controle. Com relação aos códigos das contas contábeis, são subdivididas em 7 níveis de desdobramento e são compostos por 9 dígitos. Os entes da federação eles só poderão detalhar as contas contábeis nos níveis posterior ao apresentado na relação das contas do PCASP. Então, nós vamos ver daqui a pouco um exemplo de conta contábil detalhado até o 7º nível. O plano de contas dos entes da federação, eles deverão ter pelo menos 7 níveis. A partir do 7º nível, o ente público, seja ele estadual ou municipal, ele poderá sim fazer um detalhamento daquela conta, desde que ele não modifique os códigos que foram definidos de forma padronizada no PCASP. Então, nós temos aqui o exemplo de uma conta contábil detalhada até o 7º nível. O primeiro nível, nesse nosso exemplo aqui, refere-se à classe, que no caso é um ativo. No nosso exemplo é um ativo. O segundo nível refere-se ao grupo, que é o ativo, no nosso exemplo, ativo não circulante. No terceiro nível, nós temos o subgrupo, que aqui no caso é o imobilizado. No quarto nível, nós temos o título, contas bens móveis como exemplo. No quinto nível, nós temos o subtítulo, que aqui nós temos o bem imóveis consolidação. Esse é o nível de consolidação das contas públicas que nós vamos falar mais adiante. No sexto nível, nós temos o item, referente a máquinas, aparelhos e equipamento e ferramentas aqui no nosso exemplo. No 7º nível, nós temos o subitem, que aqui refere-se a aparelho de medição e orientação. Então, perceba que a conta contábil no novo plano de contas,
ela é subdividida em 7 níveis e 9 dígitos. Então, os dois últimos níveis contêm cada um deles 2 dígitos. A estrutura do PCASP. Conforme nós já dissemos anteriormente, o plano de contas ele está subdividido em contas de informação de natureza patrimonial, cujas classes são representadas pelo número 1, ativo, 2, passivo e patrimônio líquido, 3, variações patrimoniais diminutivas, 4, variações patrimoniais aumentativas. Nas contas de informação de natureza orçamentária, é formada pelas classes 5, controle e aprovação do planejamento e orçamento, e a classe 6, controle da execução do planejamento e orçamento. As contas de natureza de controle são formadas pela classe 7 e 8. A classe 7, denominada controles devedores, e a classe 8, denominada controles credores. Então, vocês observem que o plano de contas ele vai sendo detalhado até chegar ao 7º nível. Obviamente, nós não temos aqui como detalhar todo o plano de contas, já que o plano de contas estendido hoje ele tem mais de 5.000 contas. Então, seria humanamente impossível nós tratarmos aqui de cada uma delas. Mas esse quadro dá para evidenciar de uma forma sintética como está estruturado o plano de contas, quais são as classes e quais são o grupo dentro de cada classe. Vamos ver aqui um exemplo do ativo. Ela está subdividida em 2 grupos, ativo circulante e ativo não circulante. O passivo ele está dividido em passivo circulante, passivo não circulante e também formado por um terceiro grupo aqui, que é patrimônio líquido. A classe 2 ela tem 3 grupos. A classe 3, que são as variações patrimoniais diminutivas, nós temos aqui como, por exemplo, o grupo 3.1, que refere-se a pessoal e encargos, e lá nas variações patrimoniais aumentativas, que é a classe 4, nós temos aqui um exemplo, impostos, taxas e contribuições. A classe 5 ela está subdividida em 3 grupos, planejamento aprovado, orçamento aprovado e inscrição de réis a pagar. A classe 6, onde se dá a execução do planejamento e do orçamento, ela está subdividida em execução do planejamento, execução do orçamento e execução dos réis a pagar. Então, todos os atos e fatos relacionados à execução e ao planejamento do orçamento, eles vão ser registrados somente nas contas da classe 5 e da classe 6. Assim como os fatos de natureza patrimonial, eles serão registrados apenas nas classes 1, 2, 3 e 4. Já as contas de natureza típica de controle, como por exemplo os contratos, eles vão ser registrados aqui no subgrupo 7.1, que são os atos potenciais. E a execução desses atos potenciais vão ser registrados aqui no grupo 8.1, que são a execução dos atos potenciais. Então, o novo plano de contas ele tem praticamente condições de registrar hoje todos os atos e fatos de qualquer natureza. Com relação ao saldo das contas do plano de contas aplicado ao setor público, as classes que iniciam com número ímpar, 1, 3, 5 e 7, têm saldo devedor. Já as contas cujas classes iniciam com o número par, 2, 4, 6, 8, têm saldo credor. Então, o plano de contas, além de estar subdividido em natureza de informação, as contas, como já dissemos, podem ter saldo devedor e saldo credor. Logicamente, nós vamos ter contas retificadoras, como por exemplo no ativo, que vai ter o saldo credor. Chegamos então ao final dessa nossa segunda videoaula. Espero vocês no nosso próximo encontro. Tenham um bom proveito e até lá!